A Madonna nunca mais me ligou, tá realmente muito sumida. Mas eu gosto muito das músicas dela, então ela é muito boa no que ela faz. As pessoas têm que separar esses artistas, Anitta, Madonna, etc. Eu gosto, as pessoas ficam chateadas quando eu digo que adoram a Anitta, adoram a Madonna. Para de politizar a música, pô. As pessoas fazem uma música divertidinha, aquelas músicas que passam com o tempo, mas que divertem ali no momento para a gente curtir. O que acontece nesse caso é o seguinte: acho que as pessoas precisam primeiro entender um pouco do que aconteceu. Durante 200 anos dos Estados Unidos, não existe nada no texto constitucional que dê esse tal de direito ao aborto, direito constitucional ao aborto. Pelo contrário, né, a tradição da lei americana preserva a vida. Eu li agora há pouco um pedaço da Declaração de Independência aqui dos Estados Unidos. Ela antes diz que todo mundo tem um direito dado a Deus, por Deus, a vida, liberdade e busca da felicidade. Então, pelo contrário, a tradição legal dos Estados Unidos é de preservação da vida. Mas em 1973, na verdade no início da década de 70, um grupo de ativistas políticos pensou alguns casos pelo país e tentou levar eles para a Suprema Corte para tentar que a Suprema Corte decidisse, por ativismo judicial, em favor do aborto, né? E foi o que aconteceu. Em 1973, a Corte decidiu que todas as mulheres deveriam ter direito constitucional ao aborto. Antes disso, não é que não tinha aborto nos Estados Unidos, é que a decisão era de cada um dos estados. Como a maioria dos casos aqui nos Estados Unidos, a decisão é dos estados. O que não está previsto no texto constitucional, a decisão vale em cada um dos estados. Esse é o princípio, por isso que se chama Estados Unidos. Os estados se uniram e o que não está previsto no texto constitucional, eles têm liberdade para decidir. E o que a Suprema Corte fez na semana passada foi justamente devolver o poder aos estados. Então, cada um dos estados tem a sua própria legislação. Na Califórnia, no Colorado, você vai continuar podendo assassinar o seu bebê até o 9º mês. 9º mês, é o que diz a legislação por lá. O Colorado mudou a legislação, inclusive, 2 meses atrás. Aqui na Flórida, você ainda pode até o 15º mês, né? 15º mês, ali perto de 4 meses. 3 meses e meio, 4 meses. E em vários outros estados é absolutamente proibido. Então, não é que as mulheres... 15ª semana, né, Paulo? Você falou perdão, 15ª semana. 15º mês, eu acho que nem os democratas defendem. Perdão, 15ª semana. 3 meses e meio, 15ª semana. Então, isso vale, e cada estado agora pode determinar a sua própria legislação. Foi isso que passou a acontecer. Então, não é que as mulheres não tenham direito sobre os seus próprios corpos, elas têm todo o direito sobre os seus próprios corpos, elas não têm direito sobre os corpos do bebê que ela está carregando. E ela termina dizendo uma coisa: todas as mulheres dos Estados Unidos estão revoltadas com essa decisão. Isso é absolutamente falso. Uma pesquisa recente do Wall Street Journal, de pouco mais de um mês atrás, mostrou que a imensa maioria dos americanos, algo como 60% dos americanos, eram favoráveis a que você limitasse em 15 semanas o prazo para o aborto. Que é a posição, eu diria, majoritária nas pessoas, de um modo geral. A maioria das pessoas são radicalmente contra você terminar a gravidez depois de estados avançados. Eu, pessoalmente, sou contra o aborto em qualquer momento, mas o que diz a pesquisa, e aí eu estou aqui fact-checking a Madonna, o que diz a pesquisa especificamente, o que pensam os americanos e as mulheres americanas incluídas nisso, não é essa história de que todas estão revoltadas. O que acontece é que a imprensa e esse beautiful people, os artistas, eles ficam cercados dentro da bolinha deles e eles acham que todo mundo seja lá o que essas pessoas são, satanistas, sacrificam bebês, sei lá o que essas pessoas são. E na verdade não. O americano médio, as pessoas médias, elas são contra você interromper uma gravidez matando um bebê depois da 15ª semana, o que se chama de estágio avançado de gravidez. Paulo, você acha que pode, assim como disse o Guga, ser um tiro no pé dos republicanos? Bom, primeiro tem que, de novo aqui, desculpa, Guga, tem que estar hoje um pouco professoral contigo, mas é que você falou assim, não sei de onde você tirou esses números, então vamos voltar para a escolinha. Só você procurar no Google Wall Street Journal, o jornal mais lido dos Estados Unidos, eu sei que você acha que é o New York Times, mas é o Wall Street Journal, pesquisa de abril, não tem tanto tempo assim, mostrando que só 43% dos americanos se opõem a restrições a partir de 15 semanas. Tá? Só 43, não é invenção, 43%.
Ou seja, a maioria é favorável. Da 15ª A maioria é semana, favorável a já tá restrições batendo ao e tudo. aborto. É uma pessoa dentro de você. A maioria dos americanos são favoráveis a restrições. Há restrições, favoráveis mas não a restrições. Ou seja, cara tá tentando favoráveis miguelar, a restrições velho. significa que são favoráveis... Tá tentando miguelar. Tô tentando explicar, cara. Favoráveis Tá a restrições significa que são favoráveis à proibição a partir de 15 semanas, tá? Amigo, eu tenho várias aqui. Washington Post, ABC News. A do Washington Post é de abril, Washington Post e ABC Washington News, Post é de abril, mas é de esquerda. É de New York Times, Washington Post. Washington Post é de esquerda, sim. É de esquerda. O miserável é um gênio. É desses, mas quem fez a pesquisa é de esquerda. A ABC News é de esquerda. Você é desses, então. Paulo, quando tem pesquisa que não confere o que ele fala, ele compra. Não, quando vamos de cada vez, vamos de cada vez. Eu tô aqui na... Ele é seletivo. Você sabe pesquisa que ele gosta e ok. Você sabe somar 43 é favorável à restrição? A maioria não é, então. Você sabe somar, né? Você viu que o dado que você passou é contrário ao que você está pregando também. Mesmo o dado que você apresentou. Caraca, querido, aí vamos para a escola de matemática. Mesmo o dado que você apresentou. Por favor. De matemática. Vamos lá. Se 43 são... Presta atenção. 43. 43 é o quê? Explica direito. Gente, tá muito mal explicado isso aí. Vamos com calma. 43 é o quê? Vamos deixar o Paulo dar os dados. Eu não tô entendendo nada que esse cara tá senão falando. Senão ninguém vai entender nada. Espera o Paulo falar. Vai, Paulo. 43% dos americanos... É favorável ao quê? Querem que não tenha aborto irrestrito. E o restante... querem aborto irrestrito. Irrestrito. E os outros e o restante são contrários ao aborto, é isso que você está dizendo? A imposição de restrição a partir de 15 semanas. Imposição de restrição. Portanto, eles são favoráveis ao aborto até 15 semanas. Obrigado, Paulo. Mas é exatamente o que eu disse. Obrigado, então eles são favoráveis ao aborto. Você está colocando restrição para miguelar. Ou seja, o dado que o Paulo apresentou confirma que a maior parte dos americanos são favoráveis ao aborto. Alguns com restrição, outros sem. Só para quem bateu a cabeça. Outros sem. Não comeu ferro na escola. Não, você é que não está entendendo o que você está falando, meu amigo. Mas eu sei ou você não está sabendo explicar o que você está falando. Por isso que eu tô repetindo. Agora, eu já peguei 3 dados aqui. Washington Post, ABC e New York Times, todos com pesquisa entre 60 a 70 dos americanos favoráveis. Gente, vamos só concluir. Deixa o Paulo concluir, porque acho que ninguém entendeu nada, foi maravilhoso, mas o Paulo vai concluir em relação ao tiro no pé dos republicanos que o Guga trouxe, se ele acha que pode ou não ser, porque a gente tem 10 segundinhos aqui para finalizar o programa. É com você, Paulo. Rapidamente, não tem redução de direito das mães, tem aumento do direito dos bebês, tá? Porque toda vez que você impõe um direito, você está impondo uma obrigação ao terceiro. E o que está acontecendo é aumento do direito dos bebês, direito à vida, o primeiro direito fundamental. E em relação a tiro no pé dos republicanos, justamente por conta da pesquisa que eu apresentei, e várias outras pesquisas estão indo nessa direção, mostra que, na verdade, os republicanos têm aumentado a vantagem deles no Congressional Ballot, nas pesquisas de Congressional Ballot. Então, alguns estão falando na maior vitória dos últimos 25 anos. Vitória jurídica, não anos política. De um partido. Falou bobagem. Vamos descobrir lá dentro. Eles tentam constantemente moldar a sua mente, sugerindo aquilo que eles mesmos julgam serem as melhores ideias para você, influenciando a sua forma de vestir, as suas opiniões, tentando te controlar a todo custo, na esfera da cultura, da política e da economia, onde quer que eu e você estejamos vendo, lendo ou ouvindo. E hoje, o que se vê na velha imprensa são ativistas disfarçados de jornalistas. Realização deste exame. Mas existe uma maneira de combater e evitar isso, deixando de ser massa de manobra e nunca mais ser manipulado. O jornalismo profissional como conhecemos morreu. O motivo? A maior referência de jornalismo no mundo ocidental caiu. E o que está acontecendo na mídia brasileira nada mais é do que um reflexo da mídia da América. Jornalismo profissional morreu. Jornalismo profissional é uma porcaria. Jornalismo profissional não presta mais. Jornalismo profissional virou uma máquina de militância de esquerda.